Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método de Newton. Então, método de Newton. Eu vou começar com uma motivação geométrica e logo em seguida a gente vai resolver um exemplo e escrever um algoritmo em C para fazer todas as contas para a gente, né? Porque ninguém merece fazer conta à mão. Então, vamos lá. Eu vou só fazer um desenho, na verdade. Eu vou começar com uma função hipotética, né? Uma função para a qual eu estou tentando encontrar uma raiz. Então, deixa mais ou menos quase assim. Assim tá bom. Então, eu chamo essa função de f. Aqui nós temos os eixos coordenados, x, y. Tá bom? E a gente quer encontrar uma aproximação para a coordenada x desse ponto aqui, que é a raiz da função. A gente não tem a menor ideia de onde está a raiz da função, né? Aqui não é o método da abscissão. No método da abscissão você pelo menos consegue encontrar um intervalo, né, que contém a raiz da função, depois é que você começa a executar o método. Aqui não, aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não tenho a menor ideia de onde está a raiz da função, tá bom? A não ser que eu plote o gráfico da função. Mas se eu estiver fazendo tudo à mão e não tiver condições de plotar o gráfico da função, a realidade é que eu não sei, eu não tenho a menor ideia de onde é que essa raiz está. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um chute porque eu acho que a raiz é. Então, chutei esse número aqui. Por coincidência está perto da raiz, mas isso raramente vai acontecer. Daí o que eu faço? Isso aqui é o que o pessoal chama de estimativa inicial. Então, estimativa inicial para a raiz da função. Eu chamo de chute, né? Inicial. Ou simplesmente um chute. Daí o que a gente faz? Bom, se a minha função for minimamente comportada, digamos, se essa função ela for derivável, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso olhar para a reta tangente ao gráfico da função, né, no ponto que corresponde a esse x0 aqui. Então vamos primeiro encontrar o ponto no gráfico que corresponde a x0, é esse ponto aqui. Agora eu vou olhar para a reta tangente ao gráfico da função neste ponto. Então deixa eu tentar desenhar aqui essa reta tangente. Então mais ou menos assim. Aí está. Então tangente ao gráfico de f em... Aí quais são as coordenadas desse ponto? É x0, f de x0, tá bom? Agora, olha só. Esta reta tangente, por coincidência, intersectou o eixo x num certo ponto. Então eu vou tentar encontrar, né, a coordenada x desse ponto de interseção aqui. É claro, para encontrar esse ponto de interseção, primeiro eu preciso encontrar a equação dessa reta. Daqui a pouquinho a gente vai tratar de encontrar a equação dessa reta. Daí, a coordenada x desse ponto de interseção da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, com o eixo x, eu vou chamar de x1. E olha só, eu comecei com x0, este procedimento produziu um outro ponto chamado x1, e este ponto x1 está mais próximo da raiz da função do que o meu chute inicial. Depois eu posso repetir o mesmo processo. Eu olho para o ponto correspondente a x1 lá no gráfico da função, olho para a reta tangente de novo, desenho a reta tangente mais uma vez, agora nesse novo ponto, tá bom? E olha só, a reta tangente vai intersectar de novo num outro ponto agora. A coordenada x desse ponto eu vou chamar de x2, e este valor x2 está mais próximo ainda da raiz da função. Então, é isso que é o método de Newton, né? Ele vai produzir esta lista de pontos aqui, que vai se aproximando aí desta forma da raiz da função. Esses pontos são produzidos
Os pontos nessa sequência de aproximações são produzidos pelas retas tangentes ao gráfico da função. É por isso que a sua função precisa ser pelo menos derivável, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é como que eu determino x1. Né? Para determinar x1, eu preciso da equação da reta. E daí, olha só, existem dois jeitos de encontrar a equação de uma reta. Um jeito vou escrever aqui. Se você tem um coeficiente angular e um ponto, coeficiente angular eu vou chamar de m, tá bom? O outro jeito é se você tem dois pontos. Vocês devem ter aprendido isso lá em geometria analítica. Se você tem um coeficiente angular, é meio que diz qual que é a direção da reta, né? E um ponto, você consegue, olha só, se você tem um ponto e uma direção, né, que é dada por esse coeficiente angular, você consegue determinar quem que é a reta. Ou, se você tem dois pontos, você também consegue determinar quem que é a reta. Então a gente vai usar este jeito aqui, tá bom? Porque a gente tem um ponto, a única coisa que a gente precisa é de uma direção, tá bom? Então a equação da reta tangente, daquela primeira reta tangente que está desenhada ali, tá bom? É dada por... Se vocês lembram lá do ensino básico, se eu tenho um ponto qualquer no plano, sei lá, x0, y0, então toda reta passando por esse ponto tem esse formato. Y menos y0 igual a m, x menos x0. Se você varia m, você vai variando só o ângulo que a reta faz aí com o eixo x, tá bom? Mas toda reta passando por esse ponto tem esse formato. x0 e y0 aqui são as coordenadas do ponto ali por onde a função passa. Perdão, por onde o gráfico da reta passa, né? Então, a equação da reta tangente, como a reta tangente passa por esse ponto que tem coordenada x0, f de x0, então essa reta tangente ela tem esta equação, y menos f de x0 igual a m x menos x0, onde m é o coeficiente angular da reta. Bom, mas a reta é a reta tangente, e a gente sabe lá do cálculo 1 que o coeficiente angular da reta tangente, neste ponto, é a derivada da função neste ponto. Então a gente vai trocar direto m aqui por f' de x0. Então igual a f' de x0, x menos x0. E aí está. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Mas a gente não quer a reta tangente exatamente. A gente só precisou encontrar a equação da reta tangente para poder encontrar esse ponto de interseção. Agora, como que a gente encontra esse ponto de interseção? Bom, a reta intersecta o eixo x no ponto onde a coordenada y é igual a 0. Então, basta fazer y igual a 0. Então, fazendo y igual a 0 na equação acima, a gente obtém o seguinte. Obtemos menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0. Aqui a gente precisa de mais uma coisinha. Se eu for dividir os dois lados por isso aqui, então eu não preciso só que a função seja derivável, eu preciso que a derivada dela seja diferente de zero nesse ponto. Então, supondo que f' de x0 é diferente de zero, aí a gente pode dividir os dois lados por f' de x0. Aí obtemos, agora, então eu vou dividir os dois lados por isso, aí vai sobrar x menos x0 igual a menos f de x0 dividido por f' de x0. Que implica, deixa eu colocar na próxima linha. E daí, finalmente, a gente obtém, eu vou passar esse cara lá para o outro lado, ele vai com o sinal trocado, então ficamos com x é igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. E aí está. Aí, quando eu faço y igual a 0, eu encontro o valor de x, né, que é a raiz, quer dizer, eu encontro a coordenada x do ponto de interseção da reta com o eixo x. Mas esse ponto de interseção, essa coordenada x deste ponto de interseção, a gente está chamando de x1. Então lá embaixo eu já vou trocar o nome do ponto aqui para x1. E aí está. Encontramos o valor de x1.
e como vocês viram ali, né, ele está mais próximo da raiz da função do que o nosso chute inicial. Então isso aqui é uma aproximação melhor do que a inicial, melhor que x0 para a raiz, né, para a raiz da função f, tá bom? Porque se vocês verem, né, a gente começou com x0, não era tão boa, obteve x1 que está um pouquinho mais próximo da raiz da função. Agora, a gente começou com x0 e obteve esta equação aqui para x1. Se a gente tivesse começado, se a gente vai repetir o mesmo argumento agora para x1, então a gente vai encontrar um ponto x2, e como o raciocínio é exatamente o mesmo, a equação vai ser parecida. É como se você só trocasse o x0 pelo x1 lá naquela equação, tá bom? E daí a gente vai obter agora esse pontinho x2 aqui da mesma forma. Então, digamos, no passo seguinte, procedendo da mesma forma, né, de maneira análoga, então no passo seguinte, de maneira análoga, vamos obter. Agora é como se eu só trocasse o x0 pelo x1 na equação. Então vai ser x1 menos f de x1, f' de x1. Né? E é claro, para chegar aqui eu preciso fazer a mesma desde que f' de x1 seja diferente de zero. Lembra que a gente precisou antes que a derivada no x0 tinha que ser diferente de zero? Aqui a gente vai precisar que a derivada agora no x1 seja diferente de zero. Senão a gente não consegue. Prosseguindo, repetindo esse procedimento k vezes, esse procedimento eu vou colocar k mais uma vez, tá bom? Vamos obter o que? X k mais 1, né? Eu executei uma vez, obtive x1. Executei duas vezes, obtive x2. Se eu executar k mais uma vez, eu vou obter xk mais 1, que é dado por xk menos f de xk dividido por f' de xk. E é claro, desde que f' de xk seja diferente de zero para todo k, variando de 1, 2, 3 até o número de iterações que você for executar com esse método, tá bom? Esta expressão aqui é a expressão iterativa ou recursiva que caracteriza o que a gente chama de método de Newton. Método de Newton. Tá bem? Aí daí você só precisa fazer k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Ah, eu preciso na verdade começar de k igual a 0, né? Porque a gente começou lá de x0, x1 até... Bom, aí depende do número de iterações para todo k, variando de 0, 1, 2 até o número de iterações que você for realizar. Né? Vamos ver um exemplo, tá bom? Primeiro vamos ver um exemplozinho à mão. Então use o método de Newton. Para aproximar uma raiz para a função... A raiz acho que não tem acento. Uma raiz para esta função aqui. f de x igual a x ao cubo menos 2. A gente sabe qual que é a raiz para essa função, né? A raiz para essa função é raiz cúbica de 2.
Porque se a gente faz f de raiz cúbica de 2, a gente obtém raiz cúbica de 2 ao cubo menos 2, que é igual a zero. Então a gente já conhece uma raiz para essa função. Isso significa que se a gente usar o método, na verdade, se a gente usar qualquer método numérico para aproximar uma raiz para essa função, o que a gente vai estar fazendo na realidade é encontrando uma aproximação para a raiz cúbica de 2. Então, no fim das contas, vamos obter uma aproximação para esse número. Raiz cúbica de 2, tá bem? Então vamos lá. O método de Newton, ele começa assim, eu tenho que dar um chute inicial, tá bom? Porque eu acho que é a raiz da função. Eu vou começar com um número bem tranquilo. Vamos para as iterações. Eu vou fazer x0 igual a 2, tá bom? E daí, como que a gente calcula o próximo elemento na sequência de aproximações? Usando esta fórmula recursiva aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora vai ser x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Eu já vou colocar a derivada da minha função aqui também, tá bom? F' de x se f é x ao cubo menos 2, então f' de x é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Então vamos lá. Aqui agora eu sei quem é x0. x0 é 2, então vai ficar 2 menos f de 2 dividido por f' de 2. Que é igual a, vamos lá, 2 menos, quem que é f de 2? F de 2 2 ao cubo é 8, menos 2, 6. Então 6 dividido por f' de 2. F' de 2 é 12, não é? Vamos ver. Vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12. Isso. Aí dá 8 menos 2, 6. Tá bom. Então vai ficar 2 menos meio, que é igual a 1,5. 1,5. Eu vou colocar 1,5. Ou 3 sobre 2, né? Se eu tiver errado a conta, se eu errar alguma conta à mão aqui, não se preocupe, daqui a pouco eu vou escrever o algoritmo vai fazer as contas certinho, né? Aqui é completamente natural errar a conta. Vamos fazer mais uma iteração. Né? Notem que o valor que a gente encontrou aqui, de fato, ele está mais próximo de raiz cúbica de 2 do que o número inicial com o qual eu comecei. Né? Isso é um bom sinal. Então, x2 vai ser x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Notem que agora, na primeira iteração, eu peguei essa equação e fiz k igual a 0. Agora, na segunda iteração, eu estou fazendo k igual a 1. Porque quando eu faço k igual a 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Aqui 1, 1 e 1. Tá bom? Então, a cada iteração é só ir aumentando uma unidade no valor de k e você sempre usa a mesma fórmula aqui. Então aqui vai ficar agora o seguinte, né? x1 é 3 sobre 2, que é 1,5, 1,5, menos f de 1,5 dividido por f' de 1,5. Agora aqui eu vou precisar de uma ajuda da calculadora, que já não sei mais fazer essa conta. Então vamos lá. Vai ficar 1,5 menos f de 1,5 dividido por f' de 1,5, que é 3 vezes x, 3 vezes 1,5 ao quadrado. Então, deixa eu conferir. 1,5 menos f de 1,5 dividido por 3 vezes 1,5 ao quadrado. Tá. Isso vai dar 1,29 1,2962. Já ficou um número bem estranho, né? 2962, 96 e mais um monte de coisas. Deixa eu ver rapidinho aqui quanto que é raiz cúbica de 2. Vai ser 2 elevado a 1/3.
é 1.25. Então, com duas iterações aqui, eu já consegui uma casa decimal exata, né? E a raiz cúbica de 2 é, se eu não tiver errado nenhuma conta, né? É 1.25 99. Eu fiz essa conta aqui na calculadora. 2599. E mais alguns números aí. Tá bom? Se a gente fizer mais uma iteração, eu garanto que a gente vai conseguir aí pelo menos umas 2 ou 3 casas decimais exatas. Agora, essa aqui é a parte chata, eu não recomendo de jeito nenhum que vocês façam as contas à mão. A probabilidade de vocês errarem algum sinal ou algum número é muito alta, então, por favor, não façam contas à mão. A gente vai ali agora para o VS Code, tá bom? Eu vou tentar escrever o algoritmo para esse método e eu espero que eu consiga. A gente vai usar esse mesmo exemplo aqui e, bom, vamos lá. Pronto, estamos aqui na telinha do VS Code, tem um arquivinho aqui chamado Newton, não tem nada. Então vamos começar incluindo... Não vamos incluir nada por enquanto, quando a gente precisar eu faço isso. Então, deixa eu colocar aqui a função principal. A função do nosso exemplo, né? Então, double f, double x, ela vai retornar x ao cubo menos 2, tá bom? Essa é a nossa função, a função do nosso exemplo. É a função do exemplo. Não, deixa eu escrever assim, exemplo. Daí a função f de x igual a x ao cubo menos 2. Tá bom? Se você for usar esse algoritmo para aproximar a raiz de alguma função, você precisa atualizar essa função aqui, senão vai dar errado. E daí o nosso x0 vai ser 2, tá bom? Que é a nossa estimativa inicial. E eu vou escolher aqui um número de iterações para realizar, 5. À mão a gente só fez 2, mas aqui eu vou fazer 5 iterações. Então vamos simplesmente passar a função, a estimativa inicial x0, né, e o número de iterações para uma função chamada Newton. E o que a gente precisa fazer agora é definir esta função Newton. Então vamos lá. Então ela não vai retornar nada, ela só vai printar alguns valores na tela, e por causa disso é que eu preciso incluir aqui este arquivinho, standard.io.h. Pronto. Então eu vou chamar de Newton. Agora eu tenho que passar um pointer para uma função, assim. É um pointer para uma função que recebe um double e retorna um double. Aqui ela vai receber as estimativas iniciais e aqui o número de iterações que eu vou realizar. Então vamos lá. Uma coisa que eu fui exigindo a cada iteração era que a derivada no ponto obtida na iteração anterior tinha que ser diferente de zero, né? Então a primeira coisa que eu vou verificar aqui é se f' de x0 é diferente de zero. Eu também preciso passar a derivada da função, né? Porque eu preciso passar também a derivada da função, porque esse algoritmo ele não vai derivar a função que você passar aqui, que você escrever aqui, né? Então, double df, eu sou obrigado a derivar a função e passar para o algoritmo também, tá bom? Esse é um detalhe importante. Ela vai retornar, vai ser 3 vezes x vezes x, neste caso, né? Se a sua função mudar, então você tem que escrever uma nova derivada aqui também. Então deixa eu colocar mais um pointer para uma função aqui. Eu nunca quis isso ia dar certo desse jeito. Agora df, prontinho. Agora sim, vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se a derivada da função, né, então, se df x0 for igual a zero, daí você avisa o usuário, você não pode começar com esse ponto. Então printf, escolha outra estimativa inicial.
tá bom? Aí, caso contrário, é que você começa a fazer suas contas, né? Você começa a iterar. Então, vamos lá. Para i variando de 0 até n, né? De 1 a 1, faça o seguinte. Opa, aqui tem um sinalzinho errado. Faça o seguinte. x1 vai ser x0 menos, vamos ver, f de x0 dividido por df de x0. E acabou. Aí, para a iteração seguinte, a única coisa que eu tenho que fazer é x0 agora eu vou fazer igual a x1. Sem essa linha, ele vai calcular a mesma iteração toda vez. Aí, com esta linha, na segunda iteração, ele já vai considerar o x0 como sendo o x1 e meus problemas estarão resolvidos. Aqui eu preciso declarar que tipo de variável é essa, né? Então, x1 é dado para essa expressão. E seria bom também se a cada iteração eu fizesse a verificação de que a derivada no ponto que eu acabei de obter não é zero. Então vamos ver onde eu vou fazer isso. Eu vou definir uma variável aqui chamada der, de derivada, tá bom? Então, o primeiro valor dela vai ser assim. Então, se a derivada for zero, aí ele já avisa, escolha outra estimativa inicial. Aí aqui eu vou passar esta der, né, que é dela que eu preciso aqui inicialmente. E daí aqui eu vou atualizar a der para ela ser df de x1 agora, não, x0. Porque o x0 mudou, então eu preciso recalcular a derivada aqui. Eu acho que eu posso até colocar assim. Daí eu faço o teste, né? Se, de novo, der for igual a zero, aí eu aviso, você vai ter que parar as iterações aqui, porque daqui eu não posso continuar executando o método. Então, printf. Aí eu vou mostrar, vou só colocar uma mensagem, precisei parar na iteração. Aí eu vou colocar x underline d, né, igual a, vou colocar um float aqui agora. Daí eu passo i mais 1 e o valor de x1. Acho que eu vou colocar também um barra n aqui para colocar todos os valores numa linha diferente. Daí, se ele tiver sucesso, né, na iteração dele, deixa eu ver. Se a derivada for zero, então ele avisa que parou em determinada iteração. Caso contrário, ele só mostra, né, para o usuário. Esse algoritmo está ficando mais complicado do que deveria. Ele só mostra a iteração. Vamos lá. Não, underline d igual a, e aí está. Daí de novo i mais 1 e x0 ou x1, tanto faz. Eu vou fazer o contrário aqui. Eu vou só colocar uma mensagem no fim aqui, precisei parar, tá bom? Aí já sabe por que foi, porque provavelmente a derivada naquele valor ele deu zero, então ele para. Daí ele prossegue e atualiza a variável para a iteração seguinte, né? Aí ele vai calcular tudo direitinho assim. Se você não colocar essa atualização aqui da variável x0, ele vai calcular a mesma iteração toda vez. Acho que eu vou colocar um barra n aqui também, né? Uma nova linha. Prontinho. Eu acho que tá tudo certo. Eu espero que esteja tudo certo, né? Vamos ver. Vamos executar o algoritmo e ver o que acontece.
Vamos compilar primeiro, né? Ele está reclamando aqui de alguma coisa. df vamos lá, vamos ver. GCC Newton.c só new, tá bom. Print, bom, aqui não é Python, deve ser por isso. Aqui é printf. Opa, faltou mais alguma coisa aí em algum lugar. Escolha outra estimativa inicial. Esqueci de terminar a linha corretamente aqui. Mais uma vez. Agora foi, né? Compilou. Vamos executar o arquivo. New. E aí está. Então, ele não precisou parar. Vamos escolher o número maior de iterações, só para ver uma coisa. 10 iterações. Ele vai precisar parar eventualmente. Também não? Tá bom. Tá bom. Não parou de jeito nenhum. Ótimo. Então, com 5 iterações, a primeira iteração foi 1.5, foi exatamente o que a gente obteve quando fez a continha à mão, né? E depois x2 1.2962, mesma coisa, né? Só que, olha só, aqui na quinta iteração já tem 1.25, 99 e 21. 1.25, 99, 21. Já tem 6 casas decimais exatas aí, com relação a raiz cúbica de 2, né? 1.2599210498. 0498. Não, tem 8 casas decimais exatas. Chegou bem perto mesmo. Tá bom? Então esse daí é o método de Newton. Eu espero que tenha ficado claro e por enquanto é só. Mais um aviso. Se você for usar esse algoritmo, essa funçãozinha aqui, para encontrar a raiz de sua função, você precisa atualizar tanto aqui como aqui e o valor inicial e o número de iterações, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar aqui agora.